vamos começar orando, como sempre fazemos, né? Pedindo a Deus que nos abençoe mais este encontro, né? Para quem está entrando hoje pela primeira vez, nós estamos estudando a doutrina da Bíblia, ou bibliologia, tá? E estamos estudando a formação do cânon. E vamos começar com o Antigo Testamento. Falamos um pouco sobre métodos de estudo bíblico. A Débora, né? A Marjorie, faz tempo que eu não vejo a Marjorie. Olha só, né? Deus abençoe. Muito bem, então vamos orar, né? Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã. Pastor Silvio, por favor, nos ajude orando e apresentando a todos e aqueles que ainda vão entrar, né, nesta manhã. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, graças te damos por mais um dia, Senhor. Graças te damos pelas tuas misericórdias renovadas, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, a ponto de estarmos aqui, Senhor, estudando mais um sábado a tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Kenji, que tem se prontificado a ensinar, ó Pai, a tua palavra para nós, Senhor. Obrigado, Deus, por todos que participam, todos que estão agora, Senhor, e os que vão entrar ainda, Pai, que o Senhor esteja agraciando, Senhor, com a tua presença, Senhor, no teu Espírito Santo, abençoando grandemente, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações em Cristo Jesus, para que possamos cada dia mais crescer na tua graça, Senhor, e aprender mais de ti. Para a glória do teu nome, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Glaucia entrou, graças a Deus. Está aí a Glaucia. Muito bem. Mamãe. Ligar o microfone. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Daniel, se você puder colocar o slide de número 18, tá? Vamos compartilhar o slide de número 18 da nossa, só para dar uma reprisada no tema métodos ou método de estudo bíblico, né? Então nós falamos a respeito de como estudar a Bíblia de forma prática, obviamente uma introdução, né? E agora nós vamos falar um pouquinho, vamos dar uma continuidade no comentário sobre os recursos que nós devemos utilizar para estudar a Bíblia, né? E nós falamos a respeito de você, quando você se debruçar sobre um texto bíblico, o interessante, né? E essa é uma recomendação que a gente dá no caso dos seminários e faculdade teológica, já não é uma sugestão, ali já é uma obrigação, né? Mas aqui conosco é uma sugestão, tá? De você usar várias versões da Bíblia, para que você possa ter uma ideia, né, mais enriquecedora do texto que você está estudando. Então, por exemplo, você tem a versão ou a tradução do João Ferreira de Almeida, aquele português, né, do século XVI, que traduziu, né, as escrituras para a língua portuguesa, né? Então você tem essa versão, essa tradução já com muitas revisões, com muitas edições, né? Você já tem em suas mãos. Então você pode ter hoje uma das novas edições é a Nova Almeida Atualizada, né? Você pode usar essa versão. A nova versão internacional, uma outra versão para você ter nas suas mãos ao mesmo tempo, tá? A nova versão transformadora, estou dando alguns exemplos, né? A Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia cuja tradução foi feita por uma comissão ecumênica, ou seja, de teólogos católicos e protestantes. E uma Bíblia católica, se assim você, por exemplo, a Bíblia O Peregrino, né, por exemplo. Por que eu estou colocando essas sugestões? Para que você tenha uma ideia assim mais abrangedora do texto que você está estudando, né? Isso pode nos ajudar na nossa interpretação. Eu falei do uso de um dicionário da língua portuguesa, né? A necessidade de termos
um dicionário, porque nós não conhecemos o conceito, a definição de todos os termos da nossa língua. Um dicionário bíblico. O dicionário bíblico é muito interessante, porque não somente nos esclarece a respeito de significados de nomes, por exemplo, os nomes bíblicos, né? Nós sabemos que os pais do Antigo Testamento ali, né, eles davam nome aos seus filhos, não por uma questão de moda, como nós fazemos hoje. Isso mudou ao longo do tempo da história do Antigo Testamento, mas no princípio, dar nome a alguém, a um filho, era um desejo de que aquele nome pudesse, como é que eu posso falar? Formar, né, o caráter, ou identificar o caráter do seu filho, né? Então, era muito forte isso. Tá? Então, nomear um filho, dar nome a um filho, tinha esse sentido de comunicar um caráter, né? De impregnar um caráter na pessoa do seu filho. Então, é por isso que é importante estudar o sentido, né, dos nomes bíblicos que nós encontramos. Por isso que Deus muitas vezes muda os nomes dos heróis bíblicos, né? Tem um sentido. Então, por exemplo, quando você vê Jacó e Esaú. Jacó, o sentido do nome de Jacó é usurpador, tá? Aquele que quer o lugar do outro. Então, olha só, o nome dele tem esse sentido. Então, quando ele tem aquele encontro com Deus no Baal de Jaboque, que luta com Deus, e ali Deus, então, no final, ele muda o nome de Jacó para Israel, tem todo sentido, porque ele deixa de ser alguém que quer tomar o lugar do outro, no caso da história de Esaú e o prato de lentilhas, para ser um príncipe com Deus, tá? Porque lutou com Deus e com os homens e foi vencedor. Ok? Então, dicionário bíblico é interessante. Concordância bíblica, eu falei já para vocês desse recurso muito interessante. Por exemplo, você quer saber onde se fala sobre paz no texto bíblico todo, de Gênesis a Apocalipse, onde você encontra a palavra paz, né? Então, você vai levantar o número de vezes que a palavra paz aparece, obviamente, uma concordância bíblica na nossa língua portuguesa, né? Então, você vai levantar o número de vezes que aparece o termo paz nas Escrituras. Isso pode dar caminhos para um estudo muito rico das Escrituras. Comentários bíblicos, né? São aqueles livros que aparecem são publicados pelas editoras evangélicas, né? Algumas católicas, né? Alguns textos, alguns comentários católicos são muito importantes, são muito utilizados, inclusive nos seminários e na faculdade, em especial da Edições Vozes, né? Da Paulus, que são editoras católicas, publicam coisas muito sérias na área de comentário bíblico. Tá? Do nosso lado, nós temos a Edições Vida Nova, né? Que tem trazido muitos bons comentários a respeito de livros da Bíblia. Então, você quer um comentário sobre o Evangelho de Mateus, por exemplo. Para estudar Mateus, você pode ter ao seu lado como recurso, aqui é um curso de introdução, né? Então é uma sugestão, como recurso, um comentário na língua portuguesa, se você assim preferir, do Evangelho de Mateus. Então, por exemplo, a Edições Vida Nova tem uma série de publicações a respeito do comentário do Evangelho de Mateus, tá? A bibliografia recomendada é quando você, por exemplo, está estudando aqui no nosso curso e eu, vez por outra, estarei indicando um livro, né, que você pode, como sugestão, né, você pode ter na sua casa, né, para estudos futuros ou para o seu proveito agora, tá? E eu falei do bloco de anotações, né, porque quando a gente começa a estudar, você deve ter algo para anotar, né, durante a sua pesquisa, durante seu estudo. Lembrando sempre que estudar a Bíblia não é apenas uma forma de aumentar o nosso conhecimento. Já disse a vocês
que a Bíblia é o único livro cujo autor está ao nosso lado em qualquer momento e em qualquer lugar. E o interesse que o autor das Escrituras, o Espírito Santo, o Senhor, nosso Deus, o interesse dele é que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Então, ele tem todo o interesse de que nós possamos compreender e interpretar corretamente as Escrituras. Por isso que você precisa, nós já falamos sobre essa questão do lugar do estudo, do horário do estudo, para que você possa não somente ter proveito no estudo, mas que seja espiritualmente abençoado, tá bom? Próximo slide, por favor, Daniel. Só fiz os métodos, né? Então, nós temos os métodos. Isso aqui é apenas a questão mais básica, tá, gente? Muito básica. Então, eu falei da leitura do texto, né? Que você vai estudar, por exemplo, você vai estudar o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tá? Então, você dá uma lida, uma primeira lida, assim, panorâmica, como se você estivesse em um avião, sobrevoando uma floresta, né? Então, do avião, né, do ponto de vista do avião, você não tem como se prender a detalhes, você está vendo toda a floresta. Então, essa leitura panorâmica, você vai numa leitura, não é muito rápida, não é nem muito superficial, mas numa leitura panorâmica, você vai conhecer o texto todo. Depois, você vai ler pela segunda vez o texto, né? No caso, o Sermão da Montanha, de forma mais detida, tá? Por isso, o bloco de anotações. Nessa segunda leitura, você pode anotar os nomes dos personagens que aparecem lá, palavras que se repetem, verbos importantes, né? Você pode começar a anotar na segunda leitura mais detida do texto. Na terceira leitura, né, você vai fazer uma leitura mais crítica, mais analítica, no sentido de você conversar com o texto, conversar com o autor do texto, né, para que perguntas sejam levantadas, né, questões sejam colocadas, né, reflexões possam surgir a partir da terceira leitura, que é mais analítica. Você vai se deter mais no pensamento do autor. Então, no caso de Mateus 5, 6 e 7, não somente perguntas para Jesus, que está fazendo o discurso, mas perguntas ao próprio Mateus, né? O porquê ele organizou o Sermão da Montanha daquela maneira, né? Começa com as bem-aventuranças e depois ele vai citando cada aspecto ético, né, que o cidadão do reino dos céus deve observar, tá? Então, é uma leitura mais analítica. A leitura mais anotação, como eu já falei, que faz parte da leitura mais detida, né? E ter em mente que aquele texto que você está estudando, ele não caiu de paraquedas ali, né? Ele tem uma razão de ser, né, no sentido de estar onde ele está, né? Então, capítulo 5, 6 e 7 estão ali por uma razão, né? Por isso eu tenho que entender o contexto onde está inserido o texto que eu estou estudando, né? Então, início do ministério de Jesus, Jesus está ensinando a respeito do caráter do reino de Deus, né? E também eu devo levar em conta o contexto remoto, mais adiante, né? Por quê? Porque Deus o Senhor Jesus quis colocar na mente e no coração dos seus discípulos, né, a esperança o desejo do estabelecimento do reino dos céus, para mostrar como é diferente o reino dos céus e os cidadãos que o compõem, tá? Depois, mais profundamente, né, você vai levar em conta o texto e a sua teologia, tá? Então, o que eu quis dizer com teologia? Teologia é o estudo sobre Deus, discurso sobre Deus, né? Então, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7. Qual era o conceito de Mateus a respeito de Deus? Tá? O que Mateus
através dos seus escritos, está nos ensinando acerca do conceito dele, Mateus, de Deus, né? Então, vocês vão perceber, ao longo dos estudos, que, por exemplo, Mateus, ele vai olhar para Jesus como o Messias, né? Como aquele que era esperado por Israel. Por isso que ele aparece em primeiro lugar entre os 4 evangelhos da nossa Bíblia, né? Porque ele, no capítulo 1 de Mateus, você tem uma genealogia, né? E a genealogia só interessava a judeus, né? Gentios, romanos, gregos, não se interessam por genealogias, mas os judeus sim. Então, o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia para provar que há um vínculo entre o Novo e o Antigo Testamento, porque na genealogia ele traça toda a ascendência de Jesus, né? Desde lá de Abraão, né? Davi. Então, é uma ponte construída entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, já tem muita informação a respeito do pensamento de Mateus a respeito de Deus. Bom, conhecer, então, o texto, o seu contexto histórico, sociocultural. Então, voltando para Mateus. Então, o contexto histórico de Mateus é o 1º século, né? Mateus era um publicano, um fiscal, odiado pelos seus contemporâneos, né? Os judeus odiavam os fiscais porque trabalhavam para o Império Romano. Mateus era um fiscal, né? Mateus era um homem preparado, ele tinha muito mais preparo do que seus colegas galileus, pescadores, porque ele trabalhava, né, como publicano, como fiscal, né? O que mais que nós podemos falar sobre Mateus? Mateus anotava, né, anotava os discursos de Jesus, por isso que nós temos o documento em mãos, né? Ele é o autor do Evangelho de Mateus, que leva o seu nome, enfim, tá? Texto e o seu estilo literário. Então, você percebe que, já falamos na questão da inspiração divina, que Deus preservou, respeitou a personalidade, a individualidade de cada autor humano dos livros da Bíblia. Então, quando ele se utilizou desses autores humanos, esses autores humanos permaneceram com as suas próprias consciências, suas consciências não foram violadas. Então, quando Mateus foi cheio do Espírito de Deus para escrever o evangelho que leva o seu nome, ele continuou sendo Mateus, tá certo? Ele continuou sendo Mateus, assim como Davi continuou sendo Davi, Marcos continuou sendo Marcos. Por que eu estou dizendo isso? Nós demos um exemplo de contraponto. Qual é o exemplo? Aquele fenômeno que ocorre no espiritismo, né? Quando a pessoa é tomada por um espírito maligno, a psicografia, né? E ela perde a sua consciência, perde a sua identidade, e o espírito maligno toma conta de toda a pessoa, e a pessoa se transforma verdadeiramente numa caneta, né? E acaba anotando ali ou transcrevendo as mensagens do espírito maligno. Então, o processo da inspiração é totalmente diferente daquilo que nós vemos na psicografia. Mateus continuou sendo Mateus. Portanto, nós encontramos, por isso, nós encontramos uma riqueza no sentido de gêneros literários nas escrituras. Você tem poesia, você tem escritos de sabedoria, você tem narrativa, você tem prosa, você tem uma série de gêneros literários nas escrituras. E cada gênero literário vai exigir uma forma diferente de abordagem no estudo, né? Eu vou estudar a poesia como uma poesia. Então, se eu estudar Salmos, se eu estudar Cântico dos Cânticos, né? Eu vou lidar com o texto, em primeiro lugar, como sendo um texto poético. Eu não vou tratar uma poesia como eu trato uma narrativa, uma história, né? Um texto poético tem a sua tratativa especial, assim como a história, o texto histórico narrativo tem também o seu tratamento especial, tá? Então, eu posso, mais uma vez, eu vou colocar aqui, né, o texto e o seu autor humano. O método biográfico é conhecer a história, então, do autor humano. Citei Mateus.
O texto e seus comentaristas na história da igreja, ou de Israel. Por exemplo, o que é que os grandes teólogos da igreja, ao longo dos séculos de existência da igreja, escreveram, comentaram a respeito do livro ou do texto que eu estou estudando, né? Então é interessante conhecer, né, os grandes teólogos da história da igreja, mesmo da antiguidade, da igreja subapostólica, ou depois do tempo dos apóstolos. Os escritos, por exemplo, de Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica acabou canonizando e chamando-o de Santo Agostinho. Ele foi um grande teólogo, né? Ele foi o bispo da cidade de Hipona, no norte da África, né? E ele era um grande teólogo, né? Então, ele escreveu vários livros. O livro mais, não é o mais importante, todos os livros dele são muito, como é que eu posso falar? São clássicos, né? Mas aquele que chama a atenção, pelo menos para mim, é um livro que ele escreveu só sobre a Trindade, a doutrina da Trindade, né? Então, enfim, você pode recorrer, né, a esses comentaristas na história da igreja, que são clássicos, para ver o que é que eles falaram a respeito do texto que estou estudando. Bom, o que eu coloquei aqui para vocês, na verdade, são sugestões. Eu só fiz uma lembrança, né, do nosso último encontro, são sugestões, né, se você quiser se aprofundar, né, no texto a ser estudado. Por exemplo, na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, agora, estudaremos o livro do Gênesis, né? Então, você que quer ser professor de uma classe da Escola Bíblica Dominical ou quer se aprofundar no estudo de Gênesis, você pode seguir essas sugestões e eu tenho certeza que você vai tirar muito bom proveito, né, se você seguir essas pequenas dicas que eu passei para vocês, tá bom? Slide 21, Daniel, por favor. Então, nós vamos falar sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Quando a gente fala cânon, né, vocês já ouviram falar, olha, o Papa fulano canonizou, né, Cicrano, né? Ou seja, tornou-o ou declarou-o santo. Não no sentido que nós conhecemos aqui no nosso meio evangélico, mas no meio católico a pessoa passa a ser objeto de reverência, de veneração, né? Pois bem, houve um processo de canonização das escrituras, né? Ou seja, cânon significa régua, régua de medir, né? Então, havia uma medida, tá, em que se estabelecia o que era sagrado, o que é que pode ser considerado como sagrado, como palavra de Deus, tá? E aquilo que estabelecia o que era sagrado, os critérios, faziam parte de uma lista, vamos assim dizer, né, que compunha uma régua de medir, tá? Então, os textos que eram colocados nas mãos do povo eram reconhecidos ou não como sagrados, tá? Depois, ao final, nós vamos dedicar a meia hora final do nosso encontro para perguntas, tá bom? Então, veja. Então, havia critérios para estabelecer se um texto, um livro era sagrado ou não, se era a palavra de Deus ou não, tá? Isso não foi da noite para o dia, né? Se nós considerarmos, né, que, sei lá, Moisés, por exemplo, começa a escrever cerca de 1.300 anos antes de Cristo, né? Então, a formação dos livros sagrados do Antigo Testamento, né, levou pelo menos uns 1.400 anos. Ao longo de todos esses 1.400 anos, os livros foram sendo colecionados, preservados e reconhecidos como palavra de Deus, tá? Nós vamos falando assim bem de forma introdutória como é que esse processo se deu, ok? Então, o próximo slide, o 22, isso. Então, os 3 passos mais importantes da canonização de livros ou de escrituras. Primeiro, a questão da inspiração, como nós já falamos para vocês, né? Então, Deus inspirou os autores humanos
para que registrassem em documento exatamente aquilo que ele quis que registrassem, qual seja a sua verdade, a revelação da sua verdade. Tá? Então, o primeiro processo, né, o primeiro passo nesse processo, a inspiração. Deus revela, inspira autores humanos e eles registram no documento. Tendo o documento na mão, o segundo passo foi o reconhecimento por parte do povo de Deus. O povo de Deus tinha que dar vamos assim dizer, essa legitimação, né? Então, a escritura vinha nas suas mãos e o povo, então, dizia, esta é a palavra de Deus. O terceiro passo na canonização, né, na consagração dessas escrituras, é a preservação e a coleção. Ou seja, eles reconheceram que esse texto é a palavra de Deus, então começa um trabalho de preservar, né, esse texto na história do povo de Deus, né? Então, depois nós vamos conversar sobre isso um pouco mais. A preservação também diz respeito à coleção, tá? E também o processo de cópia, né? Vamos nos lembrar que os livros e textos da antiguidade, eles eram registrados em pergaminhos, que eram peles de animais, né, que eram tratadas, e depois, mais tarde, em papiros, né, aquela que era um produto daquela planta que nascia às margens do rio Nilo, né, o lótus, né? Então eles aproveitavam então as folhas, né, dessa planta e ali eles conseguiram fazer algo muito próximo do nosso papel, né, o papel de hoje. Então, pergaminhos e papiros, né? Então, no manuseio dos textos que estavam ali registrados nesses materiais, obviamente havia desgaste, né? Então, no desgaste, para evitar a perda do texto por causa do desgaste do material, do pergaminho, do papiro, faziam-se, então, cópias. Então, está dentro do passo da preservação. Tá, ok? Por isso que os textos vieram até nas nossas mãos. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, se você, por exemplo, pegar Gênesis, você tem um texto na sua mão que tem pelo menos 3.000 anos de existência. Nenhuma literatura fora das Escrituras tem esse tempo de preservação, né? Não tem, nós não temos. Então, as Escrituras, portanto, se constituem na obra mais antiga que temos nas nossas mãos. Okay? Então, Gênesis, que você tem nas suas mãos, aí o livro de Gênesis tem pelo menos 3.000 anos nesse processo de canonização, reconhecimento e preservação pelo povo judeu. Tá? Próximo slide, Daniel, por favor. Então, falando um pouquinho mais, já que eu falei, já tivemos uma aula sobre inspiração, vamos falar um pouquinho mais sobre o reconhecimento, né? Esse segundo passo no processo de canonização. Então, o povo reconhecia o livro no momento em que ele era recebido. Então, algumas vezes de imediato. Então, são alguns exemplos, tá, gente? Exemplos. Então, os escritos de Moisés. Então, vamos lá. Os escritos de Moisés foram reconhecidos em seus dias. Então, Êxodo 24, 3. Né? Se você quiser me acompanhar, a minha versão é a nova versão internacional. Então, Êxodo 24, versículo 3, está assim. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Tá? Então, a palavra de Moisés, né? Ou seja, Moisés disse: olha, Deus me revelou, né? Estou dizendo isso a vocês, o que vocês devem observar. E o povo de imediato identificou as palavras de Moisés com a palavra de Deus, tá? As suas palavras já foram reconhecidas de imediato que era palavra de Deus, eram a palavra de Deus. Josué também, vamos lá, Josué 24, 26.
Então, Josué 24, 26, está assim. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus, pois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Veja só, Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Então, imediatamente, o que Josué escreveu já estava sendo reconhecido como livro da lei de Deus. Então, o reconhecimento da escrita, ou do escrito de Josué, foi imediato, que Josué escreveu, fazia parte, então, do livro da lei de Deus. Samuel, o grande profeta Samuel, o último juiz, o profeta, juiz e sacerdote, né? Samuel, também. Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 25. Está assim: Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Veja, ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então, escritos de Samuel diante do Senhor. E ele pegou essas leis, né? Essas leis faziam parte das leis do reino de Deus. Tá? Vamos lembrar que nessa época ainda eles não tinham os reis humanos, né? Então, veja só que interessante. Então, Samuel, de imediato, seus escritos de imediato foram reconhecidos como lei de Deus. O Jeremias, né? O próprio escrito de Jeremias está reconhecido por um outro profeta chamado Daniel, né? Vamos lembrar que Daniel, Ezequiel e Jeremias, eles foram contemporâneos. Daniel, no entanto, viveu no palácio da Babilônia, Jeremias em Jerusalém arrasada, e Ezequiel vivia na Babilônia, só que não no palácio, mas no meio dos cativos. E em Daniel capítulo 9, versículo 2, veja só: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, Daniel já tinha como certo que a profecia, ou a palavra de Jeremias, era a palavra de Deus. Opa, eu estou falando do slide de número 23. Quem me perguntou? Deixa eu ver aqui. Não está na tela o 23, o Daniel? Vê se está o slide 23. Eu acho que é o 23 que está. Tá certo, Daniel? 23? É o 23 que eu estou falando, gente. Tá, o 22 é aquele gráfico, né, dos 3 passos importantes, e o 23 é esse aqui que eu estou falando, tá? É a coluna do reconhecimento. Ok? É o 23, tá bom? Ok. Bom, no Novo Testamento há também o reconhecimento dos textos do Antigo Testamento. Esse reconhecimento vem do nosso Redentor, tá? Então, quando o nosso Redentor, nosso Senhor Jesus, ele fala a respeito das Escrituras Sagradas para aqueles 2 discípulos que voltavam para Emaús, ele diz para eles, né? Então, vamos lá ao texto, Lucas capítulo 24, 27. Veja só, na fala de Jesus, há um reconhecimento, uma autenticação que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então, Lucas 24, 27, nós lemos o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, a lei e os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, né? Em todas as escrituras,
então Moisés e os profetas, né, são tidos como escrituras, palavra de Deus, tá? Então, tudo isso está dentro do processo de canonização. Como é que nós reconhecemos, né, que o Antigo Testamento chegou ao status de palavra de Deus? Então, nós temos aí, então, temos o processo, o passo da inspiração por parte de Deus, o reconhecimento por parte do povo, e agora, tendo o povo recebido esses escritos, eles passaram o quê? A preservar esses escritos. Então, o povo entesourava a palavra de Deus num processo que durou cerca de 1.400 anos até o Novo Testamento. Então, todo aquele cuidado de preservar, né? Seja através de cópias, seja através do próprio material guardado, né? Então, o povo de Israel, né, os judeus, eles tiveram um cuidado muito grande em preservar tudo aquilo que eles tiveram, reconheceram como palavra de Deus, as Escrituras. Então, exemplos, né? Vamos dar alguns exemplos. Né? Os escritos de Moisés, por exemplo, eram preservados na arca. Então, vamos lá em Deuteronômio. Esses aqui são exemplos de como é que eles tinham esse cuidado para preservar aquilo que eles tinham como palavra de Deus. Então, Deuteronômio 31, versículo de número 26. Coloquem este livro da lei, que é de autoria de Moisés, ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Então, o livro da lei na arca da aliança, né? Isso explica, né, como é que esses textos vieram até as nossas mãos. Como é que nós conhecemos, por exemplo, o livro da lei, de Gênesis a Deuteronômio, como é que ele veio, como é que ele sobreviveu ao longo de 1.400 anos, pelo cuidado, né, pelo zeloso do povo de Deus com seus escritos a palavra de Deus, tá bom? Samuel, como já lemos, né, ele escreveu num livro e foi preservado também, 1 Samuel 10, 25, nós já lemos. A lei de Moisés foi preservada no templo nos dias de Josias, ou seja, muito tempo depois, séculos depois, né? O livro da lei foi encontrado, né, dentro do templo nos dias de Josias. Então, vamos lá, 2 Reis 23. Segundo livro dos Reis, 23, 24. Então, vocês vão lembrar que Josias estava promovendo a reforma no reino de Israel, no reino de Judá, porque estava todo mundo ali, né, numa decadência moral e espiritual. Ele manda reformar o templo, que havia sido abandonado, e quando eles estão reformando o templo, veja o que acontece. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo. Então, o livro da lei estava ali guardado nas dependências do templo. Não estava sendo consultado, mas estava guardado ali no templo, tá? Daniel tinha coleção de livros, né, escrituras. Então, nós vimos aí em Daniel 9, 2, que ele tinha as escrituras e também tinha os escritos de Jeremias, né? Então, voltando lá a Daniel 9. Veja só como eles tinham cuidado para guardar, né, para preservar aquilo que eles tinham como palavra de Deus, né? Esse é o processo da canonização. Então, 9:6 nós já lemos. Então, 9:2 nós já lemos, capítulo 9 de Daniel, agora versículo de número 6. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Ele está falando da rebeldia do povo de Israel, de não ter ouvido, né, a palavra profética dos servos, dos homens de Deus, né? Ou seja,
Eles tinham conhecimento das palavras proféticas desses homens, porque preservaram seus escritos, né? Versículo 13. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Está escrito na lei de Moisés. Então, já na época de Daniel, nós estamos falando aí perto do século 6 antes de Cristo, né? E provavelmente não temos a data certa, mas foi no século 14 antes de Cristo que Moisés teria escrito, né, o livro da lei. Então, são 8 séculos, pelo menos, que separam Moisés de Daniel, e Daniel tem em suas mãos o livro da lei de Moisés. Tá? 8 séculos, né, e Daniel tem nas suas mãos o livro da lei. Esdras, né, ele tinha cópias da lei também. Vamos ler apenas alguns textos de Neemias, capítulo 9. Então, Esdras, que tinha chegado em Jerusalém primeiro do que Neemias, Esdras veio para reconstruir o templo e Neemias veio para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. E em Neemias 9, 14, nós lemos: fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Como é que Esdras, então, conhecia a lei de Moisés? Porque ele tinha nas suas mãos, né? Ele tinha a lei de Moisés nas suas mãos. E chegou nas suas mãos, né? Aí nós estamos falando de Esdras, pelo menos nós estamos falando aí perto do século IV, quinto ou quarto antes de Cristo. Então, é mais, então, distante da história de Moisés. Mas ele tem nas suas mãos, então, as Escrituras. E os crentes do Novo Testamento, eles vão também preservar, né, o Antigo Testamento, no caso deles, ainda era o Antigo Testamento, eles vão também preservar juntamente com os judeus. Por exemplo, Paulo vai falar sobre as Escrituras, né? Todas as Escrituras são inspiradas, né? Mateus, Jesus vai falar sobre o valor da lei, né? Então, enfim, esses 2 passos importantíssimos no processo de canonização, de reconhecer as Escrituras como palavra de Deus do Antigo Testamento. Slide 24, por favor, Daniel. Bem, livros canônicos ou reconhecidos e preservados e outros livros religiosos. Vocês sabem que havia uma produção literária que corria paralela aos livros canônicos que nós conhecemos, os 39 que nós conhecemos, né? De Gênesis a Malaquias, são os livros aceitos, canônicos, né? São normativos, ou aqueles que têm autoridade, de Gênesis a Malaquias. São livros que foram inspirados, que exercem autoridade sobre os crentes, definem ou delimitam doutrinas, são o critério para se descobrir a verdade de Deus e são o único fundamento para a doutrina. Esses são os livros normativos, os 39 livros que são aceitos pela comunidade religiosa dos judeus, e que também são aceitos pela igreja, né, pela igreja cristã, tá? Mas existem, né, e existiram livros que foram produzidos que não fizeram parte desses normativos, mas que foram citados, né? Eles não têm a mesma autoridade que os 39 que nós conhecemos e aceitamos. Tem um certo valor devocional ou servem para edificação espiritual ou mesmo para alguma informação histórica ou didática, né? Devem ser julgados pelo crivo, né? Pelos crivos, né? Ou pelo crivo dos livros canônicos, né? Então, eles só vão ser considerados verazes ou não mediante aquilo que nós encontramos nos 39 livros que são canônicos, né? E aí nós vamos a alguns exemplos, tá? Então, Josué 10, 13.
Em Josué 10, 13, nós lemos: o sol parou. Lembra quando Josué pede para Deus que pare o sol? O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar, né? Ou livro dos justos. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. É interessante que esse livro de Jazar, o dos justos, não está nas escrituras, né? Mas ele é citado aqui, né? Como está escrito no livro de Jazar ou dos justos. Ou seja, havia ali um livro onde se anotava as conquistas, as batalhas, né? As vitórias, mas tal livro não fez parte da lista canônica, porque era apenas um registro, né? Isso é interessante a gente citar. Não sei se você já percebeu que existe essa literatura que corria paralela à literatura canônica, né? Outro livro interessante está em Números 21, 14, que também não consta nas escrituras, né? Números 21, 14. É isso que se diz no livro das guerras do Senhor. Olha só. Vaeb, em Sufá, e os vales do Arnon, e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar, e chegam até a fronteira de Moabe, o livro das guerras do Senhor. Você percebeu? Esse livro não consta no Antigo Testamento, mas ele é citado aqui. Então, significa o quê? Que tinha uma literatura que corria, uma produção literária que corria paralela à literatura canônica, né? E que servia como referência, como informação, como anotação de conquistas e de outras informações importantes na história do povo de Israel, tá? E tem outros, né? Então, eu citei 1 Reis 11, 41. Então, veja aqui. 1 Reis 11, 41. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo que fez, a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão, nos livros históricos de Salomão. Então, havia, sim, essa produção literária que corria paralela, né, à formação do cânon do Antigo Testamento, tá bom? Esses livros não canônicos, embora citados, né, não tinham a mesma autoridade, não têm a mesma autoridade dos normativos, mas serviam de alguma maneira para informar a história do povo de Israel. Próximo slide, por favor, Daniel. Bom, aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. Porque você vai, por exemplo, você vai perguntar, bom, Moisés morreu, né, antes de entrar em Canaã, ok? E nós estamos declarando que Deuteronômio, que é o último livro, né, de Moisés, era livro de autoria mosaica, de Moisés. Então, quando a gente chega no capítulo 34, né, o último capítulo, versículo 5, Moisés diz assim, veja, Deuteronômio, para nós, é de autoria de Moisés. Capítulo 34, versículo 5. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ora, Moisés não poderia ter escrito o último capítulo do livro de Deuteronômio, porque ele morreu. Quem concluiu o livro do Deuteronômio? Com certeza foi Josué, né, o seu sucessor. Então, nós temos essas peculiaridades que nós temos que nos atentar, né, principalmente no estudo da Bíblia, né, que havia, assim, essa contribuição nos escritos canônicos, né? Então, por exemplo, se você vê Deuteronômio, como nós falamos, foi escrito por Moisés, mas a sua morte ele não podia registrar, né? Então, quem é que registrou? Então, foi alguém muito próximo dele. E o mais próximo de Moisés foi Josué. Então, entende-se que Josué foi quem concluiu o livro do Deuteronômio, né?
A história de Davi, por exemplo, foi escrita por Samuel, depois por depois por Natã. Você se lembra de Natã, né? O profeta que confrontou Davi no seu pecado, e depois por Gade, outro profeta, tá? Então tinha sempre alguém, né, preparado para escrever, para registrar, né, para deixar documentado aquilo que depois foi tido como revelação divina, foi tido como texto inspirado e concluindo como palavra de Deus. A história de Salomão foi registrada pelos profetas Natã, Aías e Ido, embora ele tivesse ali livros a respeito dos seus feitos, a história de Salomão, né, em crônicas, em reis, né, a história foi escrita por esses profetas. Os atos de Roboão, filho de Salomão, que causou a divisão do reino do norte, reino do sul, os atos dele foram escritos por Semaías e por Ido, profetas também, né? Segundo Crônicas 12 a 15. A história de Abias, outro rei, foi acrescentada pelo profeta Ido. A história do reinado de Josafá, o bom rei Josafá, né, foi registrada pelo profeta Jeú. A história do reinado de Ezequias foi escrita por Isaías, o nosso grande Isaías. A história do reinado de Manassés foi escrita por profetas anônimos. Então, houve um momento em que não foi possível identificar os autores. Os demais reis também tiveram suas histórias narradas pelos profetas. Então, veja, esse aqui é um exemplo como é que isso, vamos assim dizer, funcionava, né? E aqui cabe um parênteses, né? Você já leu os livros de Reis e Crônicas e percebeu que as histórias se repetem ali, né? Mas há uma distinção, né? O livro das Crônicas está mais voltado, os livros estão mais voltados para a história do Reino do Sul, Judá, embora faça referência a alguns reis do norte, mas Crônicas tem uma ênfase no reinado do Sul, enquanto que Reis vai citar tanto reis do norte como reis do sul. Por isso que as histórias muitas vezes se repetem, tá? E essa é uma ideia que esses exemplos que eu coloquei aqui é apenas para dar uma ideia como é que a coisa funcionava, né? Então nem sempre o livro saiu da mão do principal personagem bíblico. Às vezes nós encontramos pessoas preparadas, como esses profetas, escribas, que faziam o registro necessário e depois foi reconhecido que esses registros foram inspirados pelo Senhor e posteriormente foram tidos como palavra de Deus, ok? Slide 26, por favor. Bom, quando se conclui, então, que os 39 livros que nós temos, de Gênesis a Malaquias, é a palavra de Deus, né? Então, o cânon do Antigo Testamento se completou por volta do ano de 400 antes de Cristo, tá? Com duas seções principais, a lei e os profetas. Esses dois termos que se referem ao Antigo Testamento completo, de Gênesis a Malaquias, tá? Os judeus se reuniram na cidade de Jâmnia, né, no ano de 90 depois de Cristo, ou seja, 20 anos depois da destruição de Jerusalém, eles se reuniram para reconhecer esses 39 livros como canônicos. Aliás, é a partir desse concílio, dessa reunião dos judeus, que nós temos, então, como certos os 39 livros, tanto para eles como para nós, igreja evangélica, igreja protestante. Sabendo vocês que a Igreja Católica Apostólica Romana tem 7 textos a mais, como nós vamos mostrar mais adiante. Há uma citação no Talmud, um escrito no judaísmo, né, na religião judaica, que traz o seguinte: depois dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo apartou-se de Israel. Veja só, então, eles têm como Malaquias o último livro inspirado. Então, de Gênesis a Malaquias e ponto final. Não há mais revelação profética para os judeus. No nosso caso, sabemos que a palavra profética retorna
400 anos depois de Malaquias, né, na voz do João o Batista, aquele que vai anunciar Cristo Jesus. É por isso que João Batista causa tanto alvoroço, porque durante 4 séculos não houve voz profética em Israel, e quando viram o ministério de João Batista, o povo reconheceu nele alguém que vinha na mesma dinâmica espiritual do profeta Elias. Tá? Próximo slide, por favor. Bom, e temos os livros rejeitados, né? Os livros que foram rejeitados por nós, né? E também por toda a igreja. Tá? Temos os pseudoepígrafos. O que são os livros pseudoepígrafos? Hoje, esses autores desses livros seriam acusados por falsidade ideológica. Mas, na época, ninguém fazia qualquer objeção que qualquer pessoa, obviamente preparada, pudesse escrever um livro e, ao invés de colocar seu nome como o autor, ele colocava o nome de alguém mais famoso do que ele, né? Então, sei lá, o Cicrano, né, escreveu um livro e ele queria que seu livro ganhasse notoriedade, então ele colocava assim, livro de Abraão. Tá? Não foi Abraão que escreveu, mas para que ganhasse notoriedade, ele dá crédito a Abraão. Esses são os livros chamados pseudoepígrafos, pseudo de falsos, né? Falsos autores. Né? E eles são classificados em lendários, ou seja, a sua natureza de lendas, por exemplo, o livro de Adão e Eva. Sabemos que Adão e Eva, pelo menos, não tem nenhum registro que eles teriam escrito algum livro. Mas alguém escreveu um livro e chamou de o livro de Adão e Eva. Apocalípticos, né? Os livros de natureza, assim, de final do mundo, de coisas que iriam provar que o mundo estava ali fechando, acabando. Essa literatura, ela apareceu muito nesses 400 anos chamados de silêncio de Deus, tá? E nesse período, então, surgiu essa literatura, e uma dessas por exemplo, a Assunção de Moisés, acreditando que Moisés, de alguma maneira, subiu aos céus de uma maneira especial. Há um texto desse livro, de Assunção de Moisés, que é citado na carta de Judas, no Novo Testamento. Você pode perceber que esse texto em Judas, nós não encontramos em nenhum livro do Antigo Testamento. Então, veja lá, se você abrir lá em Judas, né, versículo de número 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Esse texto aqui, esse versículo, ou essa informação, você não encontra em nenhum texto do Antigo Testamento. Então, os estudiosos dizem que Judas, o meio-irmão de Jesus, ele aproveitou esse texto que estava no livro chamado Assunção de Moisés. Entre os pseudoepígrafos, nós temos os didáticos, por exemplo, terceiro livro de Macabeus. Os Macabeus são aquela família, né, que se levantou contra a dominação dos sírios, né, antes da dominação romana. Tá? Nós temos os poéticos, né, entre os pseudoepígrafos, Salmos de Salomão. Nós sabemos que Salomão escreveu os Salmos, mas havia um livro, né, que não era de autoria de Salomão, mas o autor desconhecido resolveu nomeá-lo de Salmos de Salomão. Livros históricos, então, fragmentos de uma obra de Sadoc, ou Zadok, tá? Todos eles com a pretensão de ter o status de canônicos, tá bom? Os apócrifos também é uma outra categoria, que o sentido é de sentido oculto, né? Escondido, né? São livros, vamos assim dizer, de sentido misterioso, que obviamente não tem como serem tidos no mesmo nível dos livros canônicos. Tá? Então, nós temos didáticos, por exemplo, Eclesiástico, este livro você vai encontrar
na Bíblia Católica. Eclesiástico não é o Eclesiastes, mas tem um outro livro chamado Eclesiástico. Um livro de natureza religiosa, o Tobias, que também está na Bíblia Católica. Um de romance, de natureza romântica, Judite, que também está na Bíblia Católica. Um livro histórico, né? Os livros históricos, por exemplo, primeiro Macabeus, primeiro e segundo Macabeus são históricos, estão na Bíblia Católica. Um profético, por exemplo, categoria profética, o Baruque, que também está lá. Lendários, né, de natureza de lendas, né? Bel e o Dragão, né? Então, se nós olharmos para a nossa Bíblia, se você abrir lá no livro de Daniel, né, você não vai encontrar, pelo menos na sua Bíblia, na Bíblia que nós usamos, nem o capítulo 14, né? Até porque o livro de Daniel termina no capítulo 12, né? Na nossa versão, mas nessa versão apócrifa, Daniel vai até o capítulo 14, e no capítulo 14 tem a história, essa tal história de Bel e o dragão, que foi rejeitada, então, pela igreja e pelos judeus também, ok? Então, isso para você ter uma ideia de que tinha uma literatura sendo produzida paralelamente à formação do cânon do Antigo Testamento. E espero que vocês tenham entendido, né, um panorama, né? Entendido como é que foi formado o cânon do Antigo Testamento. Como é que os 39 livros foram tidos como palavra de Deus. Então, teve o processo da inspiração, reconhecimento, preservação, coleção e cópia, tá? Livros também foram rejeitados, né, que pretenderam ter o mesmo nível dos canônicos, foram rejeitados pelo crivo dos judeus, né? Os judeus eram muito zelosos, tá? Então, alguns livros foram rejeitados e, ao final, né, perto do ano 400 a.C., os 39 livros já eram tidos e reconhecidos como sagrados, ok? Pode tirar para mim, Daniel? Muito bem, vamos abrir, então, esse período final para perguntas, né? 10 de cada vez, tá bom? Só para eu ter um pouco de fôlego, tá bom? 10 de cada vez. Pastor, Sim, é o Davi. Quem? Oi. Davi. Oi, Davi, pode falar. Acho que é simples a pergunta. Santo Agostinho, né? Foi canonizado. A gente, pelo pouco conhecimento que a gente tem, quando as pessoas são canonizadas, elas passam a ser cultuadas por causa dos seus milagres. Como que é a história do Agostinho? Ele fez algum milagre? Bom, vamos lá. Só havia uma única igreja na Idade Média, né? Você se lembra que a Idade Média começa no ano de 476, né, da nossa era, com a queda do Império Romano. Vocês vão se lembrar. E a igreja já existia há pelo menos 4 séculos, né? Ela vai ser oficializada no século IV, né? A partir do ano de 325 já temos a igreja cristã como religião oficial do Império Romano, graças a Constantino. Em 476 já temos mais de um século de existência da igreja e só há uma única igreja. A igreja que existe, né, a única que existia, vai existir do ano 476 até, né, a Reforma. Não que ela tenha desaparecido em 1517, mas a Reforma vai fazer a divisão, né, entre Igreja Católica e Igreja Protestante. Bom, porque eu trouxe esse pano de fundo. Na cultura católica, né, houve a produção de mitos, de histórias, de lendas, que precisavam reforçar a imagem dos que foram beatificados ou canonizados, para que houvesse a legitimação da sua canonização, né? Vocês vão se lembrar que quando Constantino, lá no século IV, ele vai tornar a igreja cristã como religião lícita, como religião oficial do império, da noite para o dia, uma multidão se tornou cristão, né? Ou cristã. E não houve preparo.
não houve condições de preparar essa multidão. Foi por decreto. E exatamente por causa disso, costumes, né, costumes pagãos acabaram sendo invadindo a fé cristã. Então começou-se a peregrinação a lugares sagrados, a objetos sagrados, a histórias de pessoas, etc, etc. E Agostinho também vai entrar nessa, não porque ele quis, não é isso, é que a igreja, né, a igreja da época conferiu a ele algumas coisas que certamente ele não teria vivenciado. Isso foi posterior. Sempre assim, né? A canonização sempre diz respeito a alguém que já morreu, né? E aí vai se atribuindo a esse que morreu e vai ser canonizado milagres, palavras, etc. Agostinho não, infelizmente, se ele estivesse vivo, falou: peraí, a história não é bem assim, né? Enfim, né? O que sabemos é que Agostinho foi um grande teólogo e um grande pastor. Foi um grande pastor também. Por quê? Porque não somente ele produzia as obras teológicas, como a Trindade, que é um livro só sobre a Trindade, né? Como ele também fazia o seu papel pastoral, né? Ele saía para fazer visitas, né? Então ele não ficava lá em cima numa torre de marfim, não, agora eu tenho que produzir uma obra teológica e esquecia do seu rebanho. Não. Ele também fazia a sua obra pastoral. Isso que me chama a atenção. Então, Agostinho de Hipona, ele vai ser o grande pensador da antiguidade, da igreja antiga, subapostólica, né? Pós-apostólica, que vai influenciar séculos depois um tal de João Calvino, tá? Então, esse João Calvino vai basear sua teologia nos escritos de Agostinho, que Agostinho, por sua vez, já tinha se inspirado nos escritos de Paulo, tá? Então, o que acontece com Santo Agostinho, chamado Santo Agostinho? O mesmo processo que sofreram os outros que foram canonizados. Tendo morrido, foi-se atribuído a eles histórias, falas, discursos para legitimar a canonização. Ok. Beleza? Beleza, obrigado. Oi, quem? Oi, eu tenho uma Bíblia católica, né, aqui na minha casa, porque eu venho a minha procedência é católica espírita, né? E esses livros eu nunca li, para ser bem sincero, eu não li, vou até ter a curiosidade de dar uma lida depois nesses livros aí. Mas esses livros têm alguma referência que ratifica essa coisa de santo, de milagre que santo faz, sabe? Da gente ter que se prostrar diante dessas pessoas que são santas, pessoas que são diferentes. Nesses livros existe alguma literatura, alguma passagem que ratifica essa coisa que os católicos pregam? Olha, nós cristãos, somos tidos como o povo do livro, né? Como nós vimos, os livros canônicos são o único fundamento para a doutrina, né? A Igreja Católica desenvolveu, ao longo dos séculos da sua existência, uma outra instância que tem o mesmo nível de autoridade que a Bíblia, que é a tradição, tá? A tradição é um conjunto de histórias, de narrativas, que vai dar força à sua doutrina e à sua teologia. Então, nem tudo que está na tradição está nas Escrituras, tá? Então, a devoção aos santos, por exemplo, não está lá, tá? Macabeus, tinha passagem de cabeça, agora não tenho mais, eu tenho também a Bíblia Católica, obviamente. Em Macabeus existe um versículo ali que autoriza, por exemplo, o culto aos mortos, né? A missa, então, sai, né? Exatamente a ideia de missa, o sétimo dia, o mês, sai em razão de uma referência ali em Macabeus. Por isso que o texto está ali, né? Enfim, mas aquilo que nós não encontramos nas Escrituras, porque para nós protestantes, né, nós temos a Bíblia, por isso que a gente repete, como a única regra de fé e de prática, única. Para os católicos existem, então, duas autoridades. A Bíblia, com aqueles 7 livros a mais,
mais a tradição. Tá? E nessa tradição cabe muita coisa. Cabe muita coisa. Então, por exemplo, a veneração aos santos, e depois, hoje eles dizem que não há culto aos santos, né? Mas a veneração aos santos, a reverência aos santos, né, surge desse fenômeno da cristianização por decreto. Por quê? Porque os pagãos, os bárbaros não foram preparados, não teve uma classe de catecúmenos, né? Aquela classe que a gente prepara para o batismo. Não houve tempo. Foi por decreto. Então, os bárbaros trouxeram consigo essa bagagem mística, né, no cristianismo. E como, obviamente, não houve como organizar uma massa que entra na igreja sem preparo, é por isso que a igreja, no início, né, já desde o princípio, né, começa a reter as escrituras nas suas mãos para que o povo não interpretasse a seu bel prazer. Então, a igreja vai segurar consigo a escritura, o povo não vai ter conhecimento do seu conteúdo, a não ser pela palavra do sacerdote, mas não vai ter nas suas mãos a escritura para evitar interpretações distorcidas. Tá? A Bíblia só vai para a mão do povo no século XVI. Estamos só no século IV. Né? Só vai para a mão do povo no século XVI. Então, todos esses cuidados que a igreja teve foi porque observou que veio uma bagagem, uma multidão, uma massa, né, que não foi devidamente preparada, que não foi devidamente educada no sentido da palavra de Deus. Essa massa entrou, foi decretada como cristã da noite para o dia, e os seus costumes pagãos acabaram invadindo o nosso meio. Entendeu? Pastor, assim, Pastor Kendi, por favor. Peraí, deixa eu só finalizar. Peraí, Tá. Daniel. Tá. O que eu não entendo, eu até entendo que até essa época que o pastor falou que o povo não tinha o conhecimento da palavra, então ele era regido realmente pelas autoridades, pelas tradições, né? Mas hoje nós temos a palavra, né? E o que eu vejo são pessoas extremamente esclarecidas no catolicismo, né? Que ainda pregam e acreditam nisso, né? Então, se a palavra de Deus, eu entendo que eles têm essa mesma concepção, que a palavra de Deus ela é soberana, né? A Bíblia é muito clara em algumas coisas que são contrárias ao que eles pregam, né? Uhum. E eu não consigo entender de onde vem isso. São pessoas, não o povo, assim, de um modo geral, porque eu fui católica e eu sei que a gente não tinha o costume de ler Bíblia, né? A gente lia lá, era na missa, aquele pedacinho da Bíblia, aquilo lá, né? Mas hoje a gente vê pessoas que são extremamente inteligentes, capacitadas e que ainda praticam esse tipo de coisa, né? Isso que eu não consigo entender, entendeu? Porque eles não têm na Bíblia a única regra de fé e de prática. A tradição também tem esse poder autoritativo. Tá? Eu me converti aos 20 anos de idade. Né? Eu era católico. Né? Eu ia à missa, eu ia confessar os meus pecados, né, para o padre. Né? Enfim, eu já estava na faculdade. Mas a nossa tradição católica, a cultura católica, acabou trazendo, ensinando geração após geração que tem a Bíblia e tem a tradição. A tradição também tem o mesmo poder, o mesmo peso de autoridade para um católico. Então, tem a Escritura e também tem aquilo que a igreja ensina, que é a tradição. A igreja vai ensinar a respeito, por exemplo, do purgatório. Você não tem o purgatório aqui. Não tem. Você pode procurar aqui na Escritura. Não tem. Se você for lá em Lucas, né, quando você vê lá a parábola do rico e do Lázaro, não tem uma ponte que liga, né, os dois mundos, né, o mundo dos condenados e o mundo dos bem-aventurados. Não tem. Aliás, o pai Abraão, que está com Lázaro, diz, olha, há um abismo entre nós, de modo que aquele que quer passar daí para cá, não tem como. Não tem como. Então, da onde que eles tiraram isso? Né? Da tradição.
um teólogo chamado Orígenes, né, da igreja primitiva, não primitiva, mas pós-apostólica, pensou que talvez fosse possível existir um lugar, né, na eternidade, onde pessoas que não tivessem confessado seus pecados capitais pudessem se redimir e se purificar, portanto, purgar, né, nessa região. Ele imaginou isso. Ele pensou que poderia ser. Quando chega na Alta Idade Média, né, um papa, um grande papa, líder, um grande papa, mesmo, tanto que ele é chamado de Gregório o Grande, porque ele vai ser o grande líder religioso e político na época em que tudo estava descambando, porque o Império Romano não existia mais, e a Igreja Católica foi a única que se estabeleceu no Ocidente. Esse papa pegou a sugestão de Orígenes e decretou que era isso. É isso, existe. E não é nem questão, existe. Então vem daí. Então não vem das escrituras, vem de uma autoridade papal que vai fazer parte de uma tradição, e dessa tradição que tem peso autoritativo, o católico, até mesmo hoje, mesmo que não conheça muito de história, ele vai ter como certo. É isso. Né? Como é que muda isso? A partir do momento, eu vou falar da minha experiência, a partir do momento em que o católico ele é convencido que a palavra de Deus, a Bíblia, é a única regra de fé e de prática. Eu fui convencido assim, né? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu disse à época, 20 anos de idade. Creio. Você crê que tudo que está escrito é a verdade? Sim. Embora eu tenha lido a Bíblia, mas não tinha aquele entendimento, né? Sim. Então, eu comecei a ler. Êxodo 20, né? Hebreus 9, 27. E foi por aí. E foi por aí. Aí meu castelo caiu, né? Fiquei como Paulo, caí do cavalo, né? E aí, então, tive que tomar uma decisão. Ok? Daniel. Pastor, aqui está na ordem, tá? Primeiro abriu a Débora. Alguém quer falar? Primeiro? Então, depois eu pergunto. Isso. Primeiro aqui está a Débora Varinho, que abriu o microfone, e depois a Lloyd, tá? Tá bom. Tá bom, Débora. Como é que você está? Tudo bem? Faz tempo, hein? Quantos anos, hein? Mas a gente continua amiga de algumas pessoas, né? Então, estamos aqui. Tá Feliz bom. de senhor bem, né? Melanie casou, viu? Eu vi, acompanhei pelas redes sociais. Parabéns. Então, eu estudei teologia só um ano ali em São Caetano, quando tinha o seminário, né? E eles diziam que os livros canônicos, a forma que foram escolhidos, eles não falaram de autor. Alô? Está me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar. Eles não falaram de autores conhecidos, como o senhor citou. Aham. Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, eles não falaram. Você separou da seguinte forma: pessoas que usaram o nome de outros para poder se dizer canônicos. E não eram. Não, na época eles falavam o seguinte para a gente, que os livros foram selecionados segundo também, como eu vou dizer, toda a lógica da Bíblia. Segundo a lógica da Bíblia? Segundo toda a concordância, por exemplo. Um livro que não tem uma concordância com tudo aquilo que está escrito, não poderia estar junto. Então, eles citavam, eu acho que era Macabeus, dizendo que tinha um lugar que se dizia assim, eu estou dizendo isso, mas também não posso provar que é isso. Uma contradição na forma de se expressar, como quem diz, a pessoa não tem certeza do que está falando. Né? Eu queria saber, realmente, olha, para ser canônico tem que ter isso, isso e isso. Como é que é? Entendi. Bom, nós ainda vamos falar da formação do cânon do Novo Testamento, que talvez seja até um pouco mais didático, né? Ok. Porque na formação do cânon do Novo Testamento, quais foram os critérios utilizados para dizer que determinada carta, o livro era canônico ou não? Então, alguns critérios foram utilizados. Primeiro,
A autoria tinha que ser apostólica. Tá? Então, o autor tinha que ser apóstolo ou discípulo de apóstolo. Tá? Então, você pega os 4 evangelhos. Mateus foi apóstolo. Marcos foi apóstolo? Não, mas foi discípulo de Pedro. Lucas foi apóstolo? Não, mas foi discípulo de Paulo. Né? E aí você tem João, que foi apóstolo. Bom, no caso do Antigo Testamento, você tem muito mais tempo para reconhecimento de autorias, né, de homens de Deus. Né? Por exemplo, como nós falamos de Moisés, tão logo ele apresentou a revelação de Deus e os escritos que foram inspirados por Deus, o povo imediatamente reconheceu que era a palavra de Deus. Entendeu? Nós temos aí a formação do cânon do Novo Testamento se deu em menos de um século. Tá certo? Em menos de um século. Agora, com o Antigo Testamento, você tem pelo menos 1.400 anos. Então, houve muito tempo para se debruçar sobre os textos e ter contato mesmo com os autores, homens de Deus, e o processo, vamos assim dizer, embora mais longo, conferiu muito mais confiança. Então, mas é claro que alguns textos você vai ficar meio preocupado, porque não tem como datar, é muito tempo atrás. Né? Por exemplo, Jó. Né? Jó é tido como o livro mais antigo da Bíblia. Primeiro, né? Por que Jó? Porque não se menciona ali no livro de Jó a lei de Moisés. Se não menciona a lei de Moisés, significa que ele é anterior à lei de Moisés. Se é anterior à lei de Moisés, então a história dele é muito, muito, muito antiga. Está antes de Abraão. Percebe? Então, veja, tem situações que a gente tem dificuldades por causa da questão do tempo, da cronologia. Tá? Mas outras questões, principalmente no Antigo Testamento, você tem um tempo a seu favor. Né? Então, o povo podia reconhecer, podia legitimar, dizer, olha, esse realmente foi escrito por fulano, isso aqui não foi escrito por fulano. Tá? O outro critério no Novo Testamento, agora no Novo Testamento, é que o escrito tinha que ser conhecido pela comunidade. Tá? O escrito tinha que ser conhecido pela comunidade. Tá? Então, por exemplo, as cartas de Paulo eram conhecidas por toda a Ásia Menor. Então, não havia problema de dizer, não, nós nunca ouvimos falar desse texto, nós nunca ouvimos falar dessa carta, porque a carta era muito popular. Isso também serviu para o Antigo Testamento. Tá? Não somente do reconhecimento, mas também da aceitação e também por ser conhecido o texto. Então, de tanto que eles preservavam, colecionavam. Você lembra que há uma recomendação para se ler as Escrituras? A leitura era pública, em alta voz. Não era uma leitura devocional como a gente faz. Aquilo que era feito, né, na antiguidade era uma leitura pública. Então, as pessoas tomavam conhecimento do texto e, tendo tomado conhecimento do texto, já colocavam na cabeça que estava ali a palavra de Deus. Tá? Outra coisa que serve lá no Novo Testamento e que a gente pode aplicar ao Antigo Testamento. Um texto não pode contrariar o outro. Isso que eu ouvi falar. Tá? Não pode contrariar. Né? A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Tá? Então, esse critério é importante também. Então, se há algo em um escrito que vá de encontro ou contra, né, as leis, por exemplo, a lei de Moisés, obviamente vai ser o quê? Descartado. Então, quando os judeus, aí nós temos que confiar na avaliação crítica dos judeus, tanto aqueles que fecharam o cânon no ano 400 antes de Cristo, como aqueles que se reuniram no ano 90 da nossa era, nós temos que confiar nesses critérios que eles adotaram, deve ter outros critérios, obviamente, né, quando estabeleceram que esses 39 que nós temos nas nossas mãos são a Escritura Sagrada. Tá? Então, várias coisas foram depuradas, várias coisas passaram pelo filtro, pelo crivo, né, tendo na lei o seu filtro maior. O seu filtro maior. Uma pergunta.
Foi dito também para a gente, quando a gente estava lá, que tudo isso foi revisado, porque os judeus, quando eles escreviam a lei, eles mudavam de pena quando estavam escrevendo a palavra Deus, né? E muitas vezes, se houvesse qualquer tipo de errinho na hora de escrever, eles tinham que enterrar aquele escrito, porque era sagrado, né? E daí foi dito que foram achados esses várias louças escritas, e eles começaram a conferir tudo aquilo que era tido como sagrado, porque embora fosse copiado, né, existiam os originais que foram enterrados. É isso mesmo ou não? Há um equívoco nessa informação. Primeiro porque os escribas se reuniam para, mediante o ditado de um líder, copiassem o texto que estava sendo trabalhado. Então, imagine uma sala, né? Então, tem um escriba maior que está lendo a lei e os outros estão fazendo as cópias para a preservação do documento, tá? Se houvesse um erro, esse documento, esse material, seja pergaminho, seja papiro, era queimado, não era nem enterrado, era queimado, tá? Outra coisa, obviamente houve erros, né, que foram constatados depois pela crítica, isso já ao longo dos séculos 18, 19, né, quando surge a ciência chamada crítica, né, eles foram até buscando os originais, que não existem mais, e só temos cópias desses documentos, chamados autógrafos ou originais, né? E é por isso que as cópias mais antigas são as mais consideradas, porque as cópias mais antigas estão mais próximas do original. O original não existe mais, tá? Aquele material, o papiro, o pergaminho, que Moisés mesmo se utilizou, isso não existe mais porque se desgastou com o tempo. Então, esse material desgastado, depois de ter sido copiado, era devidamente queimado, tá? Queimado, tá? Então, você tem um novo documento. Nas cópias, obviamente, houve erros, como nós também erramos quando estamos alguém está fazendo um ditado, a gente erra também, houve erros, né? Então, a ciência chamada crítica bíblica fez todo um trabalho, né, de voltar ao passado para encontrar aquele texto que estivesse mais próximo do original. E o critério qual foi? A cópia mais antiga reflete o texto original, tá? Quanto ao nome de Deus, sim, o nome de Deus é impronunciável. É impronunciável. O nome Jeová surgiu da nossa era cristã, tá? Então, não se pode dizer que o nome de Deus é Jeová. Surgiu na nossa era cristã, a partir do primeiro século da nossa era cristã, talvez em meados ali do século XIV ou XV, eu não me lembro, mas é algo da nossa era, não é da época dos judeus. A língua hebraica, se eu posso assim dizer, ela se constitui de consoantes, não tem vogais. Entendeu? Não tem vogais. Como é que eles falavam? Não, eles sabiam, né? Eles só grafavam ali, mas eles sabiam como pronunciar. E o nome de Deus, né? Ele, na nossa língua portuguesa, né? Ele é representado com um tetragrama, né? Que é um YHWH. Não dá para pronunciar isso. Eu não sei. Eu não consigo pronunciar isso, né? Não tem. A possibilidade é que o nome de Deus tenha sido Javé ou Yavé, mas nós não sabemos. Então, eles não têm, como nós não sabemos, porque o judeu tinha medo de quebrar o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, toda vez que o texto sagrado apresentava um tetragrama, ele substituía por Adonai, Senhor. Tá? E mesmo para escrever Adonai, ele tinha todo um ritual para colocar o nome de Deus no texto, no pergaminho, no papiro. Então, para não errar, o que eles faziam? Então, eles copiavam tudo, todo lugar que tinha o nome de Deus, eles deixavam em branco. Tá? Aí, quando
agora preencheu tudo, escreveu, agora tem que colocar o nome de Deus. Antes de colocar o nome de Deus, então ele ia para fora, lavava as mãos 7 vezes, a boca 7 vezes, fazia todo um ritual de purificação para voltar para o pergaminho, para o papiro, e aí colocar o nome de Deus de uma vez. Tá? Porque senão, a cada vez que ele tivesse que colocar o nome de Deus no texto, ele teria que ir lá fora, lavar a mão 7 vezes, a boca 7 vezes, para voltar para o texto e colocar. Então, eles deixavam tudo em branco, né? Todo lugar que tinha o nome de Deus em branco, para que de uma vez só, né, depois da purificação, ele colocasse o nome de Deus. É claro que nesse processo, né, houve omissão, houve algum erro, percebe? Que foi detectado depois pelos críticos da Bíblia, né? Críticos no bom sentido, né? Cientistas, né? Que buscaram, então, os pesquisadores que buscaram, então, chegar até o texto original. Vocês, por exemplo, vocês têm, geralmente, no Novo Testamento, nós temos textos que estão entre colchetes, que nós vamos falar. E aí você vai, na nota de rodapé, você vai encontrar ali uma observação que aquele texto entre colchetes não se encontra nas cópias mais antigas. Tá? Está ali, mas das cópias mais antigas, que são aquelas que estão mais próximas do original, nós não temos aquele texto. Então, ao final de Marcos, por exemplo, a história da mulher pega em adultério, por exemplo, né? Então, nós temos vários exemplos de textos que estão entre colchetes por causa desse trabalho da crítica da Bíblia, né? Crítica no bom sentido, tá, gente? Pesquisa científica, né? Então, mas mantiveram porque outras cópias contêm esses textos, tá? No Antigo Testamento, esse trabalho teve muito mais tempo para ser feito. Os judeus tiveram muito mais tempo para depurar, para filtrar, para chegar ao texto que nós temos nas nossas mãos. Os judeus foram perseguidos, sim, mas essa perseguição ao longo de 1.400 anos. A igreja foi perseguida, teve a produção dos textos canônicos, mas ela foi, ao mesmo tempo, perseguida em um século. Entendeu? Então, foi mais difícil. Foi mais difícil. Tá bom? Não sei se te ajudei. Ótimo. Beleza? Ok. Tudo bem, Daniel? Agora é a Lloyd. Sim, Lloyd. Não estou te vendo, mas pode falar. Rapidinho. Acho que a pergunta de história eu já ouvi, mas eu esqueci. Como que essa literatura toda era difundida na época? Assim, através de que canais? Tá. No Antigo Testamento, entre a comunidade judaica mesmo. Né? Ela era fechada em si. Né? Para que os gentios pudessem ter acesso às escrituras, eles precisavam se aproximar da comunidade judaica, né? Eles eram os prosélitos, né? Esses podiam se aproximar, né? Eles tinham, no próprio templo de Salomão, havia um pátio só para os gentios, eles podiam participar do culto, mas num lugar à parte, né? Você vai se lembrar do eunuco, né? De Candace, que vai até Jerusalém, e ele tem nas suas mãos uma porção do livro de Isaías, né, que Filipe vai ajudar a interpretar. Né? Então, mas em primeiro lugar, o texto é preservado no interior das relações da comunidade judaica. Tá? E é muito bem preservado. Tá? Lembrando também que a missão de Israel era para ser canal de bênçãos para as nações. Tá? Essa era a missão de Israel, desde a bênção que Deus deu a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, né? Que todas as nações seriam abençoadas a partir da sua descendência. Tá bom? Então, estamos falando do Antigo Testamento, então, dentro da comunidade judaica e depois a partir da comunidade judaica. Na questão da igreja, a perseguição ajudou, por incrível que pareça. A perseguição acabou ajudando na divulgação dos escritos dos apóstolos, né? É interessante isso, né? Então, nem toda perseguição é ruim. Não, brincadeira, tá, gente? A perseguição é ruim. Mas, assim, houve um efeito positivo, né? Na perseguição, eles tiveram que se espalhar pelo mundo, né? E na sua diáspora, na sua dispersão,
eles puderam proclamar o evangelho. Então, no caso da igreja, perseguição. No caso dos judeus e o Antigo Testamento, aquela preservação zelosa, né? O proselitismo também ocorreu, né? Mas os documentos ficaram muito bem guardados e conhecidos também. Obrigada. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Davi precisou sair. Ok. Muito bem. Se vocês todos são muito bem-vindos, Deus abençoe, né? Se tiverem alguma dúvida, tragam depois, ok? Nós estaremos, como eu disse, né? Eu tenho resposta para tudo, desde que vocês aceitem não sei como resposta. Então, eu tenho resposta para tudo, ok? Vamos orar, então, vamos pedir a Deus que nos abençoe, né? Vamos dar continuidade na aula que vem, na formação do cânon. Se alguma coisa ficou aí ainda, ali, não tenha constrangimento, anote e na próxima aula nós tentaremos responder, ok? Paulo, você pode orar por nós e nos despedir? Ok, estão me ouvindo, né? Sim. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por esse dia que tu nos concede, e agradecemos por esse estudo que nos permitisse participar. Pedimos que tu esteja completando em cada coração aquilo que nós precisamos aprender melhor. Pedimos, pois, que abençoe a esse curso, pedimos que as tuas bênçãos sobre o pastor Kenji, pela sua disposição em estar ministrando. E pedimos a tua direção para nossas vidas, a tua bênção no demais desse dia. Tudo nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Bom sábado.